Aproximadamente 8 milhões de brasileiros são acometidos pela dislexia, um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a habilidade de aprender a ler e escrever de forma correta, o que impacta diretamente na compreensão de textos. Em razão disso é que o mês de outubro foi escolhido para a conscientização a respeito da dislexia, uma vez que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhora a qualidade de vida desde os anos iniciais de alfabetização. E para falar sobre o assunto é que recebo aqui no Papo com ela a integrante da Associação Mato Grossense de Dislexia, a Gabriele Coure de Andrade. Gabriele, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar de dislexia aqui no Papo com ela. Queria que você pudesse traçar para a gente um panorama do que vem acontecendo no estado para dar suporte, para essas pessoas que são diagnosticadas com a dislexia e o que já foi possível construir desde o nascimento da associação lá em 2015 até esse ano de 2023. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de falar de dislexia e desde o começo do nosso trabalho aqui no estado, em 2015, logo que eu tive o diagnóstico da minha filha, era muito difícil porque era um tema que era pouco falado aqui no estado. Inclusive os profissionais da área de saúde também não trabalhavam muito com pessoas com dislexia. Inclusive esse é um dos objetivos da própria associação, trazer informações, trazer palestras, trazer eventos, para que as pessoas se interessem por esse tema, para que os profissionais da saúde se capacitem, busquem se aprimorar para poder atender essas crianças. E os professores também. Então esse foi o nosso primeiro objetivo, digamos assim, quando a gente começou lá atrás. Era muito pouco falado, há quase 10 anos atrás, realmente, nas escolas, tanto é que na escola da minha filha nunca nem tinham ouvido falar de dislexia. Eu não conhecia ninguém com dislexia além da minha filha, então era assim muito difícil. Uma luta solitária. Era uma temática bem difícil assim de ser falada. E no decorrer desses anos todos, com o trabalho da associação, com as movimentações que a gente tem feito, houveram grandes avanços. Primeiro na legislação, que o Mato Grosso hoje ele tem 8 leis estaduais de proteção da cidadania, tem uma resolução normativa do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, e isso traz então um arcabouço legal muito importante, que outros estados do Brasil não têm. Esse é um ponto. E o outro ponto é que hoje sim, muitos professores já sabem o que é dislexia, se interessam, procuram se atualizar, procuram estudar, procuram atender os alunos. A gente está vendo um esforço coletivo na escola, principalmente. Hoje também vários profissionais já estão atendendo as crianças, então eles já foram se capacitar, se especializar, então já trabalham com dislexia, mas ainda é pouco. A gente vê que tem pouca gente trabalhando com dislexia. Fonoaudiólogos, por exemplo, nós temos, não tem muita gente que trabalha com dislexia, por exemplo, então o nosso trabalho é constante. A gente sempre, todos os anos, principalmente no mês de outubro, a gente procura sempre falar em vários espaços, para que a gente mantenha circulando as informações, atualizando, porque quando a gente fala em ciência não é estático, existem atualizações, as pesquisas continuam, os pesquisadores continuam, então a gente precisa se atualizar, e precisamos dar voz às pessoas, porque a dislexia ela é muito silenciosa no sentido de que muita gente é disléxica e não sabe. Você pode dizer pra gente então o que é que um disléxico traz como principais características? Quem está assistindo a gente, vamos colocar aqui, observe que existe uma dificuldade na alfabetização de uma criança. O que vai dizer para ela se essa criança pode ou não ter dislexia e que caminho que ela adota a partir do momento que ela desconfia que isso pode estar acontecendo? Então é importante a gente sempre lembrar
que a dislexia é uma condição neurobiológica de ordem genética. Então, essa pessoa nasce com dislexia e vai passar a vida toda com dislexia e vai ser um velhinho com dislexia. É uma parte que vai fazer, faz parte dessa pessoa, né? Então, dependendo da fase da vida em que ela está, ela vai enfrentar os desafios. Principalmente se ela não tiver o diagnóstico, se ela não tiver um acolhimento adequado emocional e as intervenções. Vai ficar mais difícil. Então uma pessoa que está fadada ao fracasso? Não. Porque as pessoas lutam com as ferramentas que têm e muitas vencem. Mas a que custo? Muitas vezes o custo é muito alto. E chegam muitas vezes na fase adulta com muito sofrimento, com muita dor. E por isso é importante a gente falar de dislexia, né? Em crianças pequenas, a dislexia ela transpassa as questões da escola. Mas inicialmente, quando a gente fala em dislexia, primeira sinal é a dificuldade de leitura, consequentemente de escrita. São crianças que na fase de alfabetização, elas falham, elas não conseguem ser alfabetizadas no mesmo tempo que as outras crianças conseguem. Então elas demoram um pouco mais e muitas vezes precisam de um método de alfabetização específico, que é o método fônico, que é muito utilizado pelos pesquisadores, né? Que pode ser usado para qualquer criança, inclusive, exatamente porque elas têm uma disfunção neurobiológica que as impede de ter uma rota de leitura, um processamento de leitura como outras crianças. Então elas aprendem a ler, sim, acompanham a escola, sim, mas num outro ritmo, de uma outra forma. E daí você me pergunta, qual é o problema então? O problema então é que muitas vezes uma criança aprende a ler aos 10 anos, quando de forma muitas vezes padronizada se espera que ela aprenda a ler aos 7. Olha a distância. E a vida dessa criança até ela conseguir ler? Os colegas vão rir dela, os professores que não têm conhecimento ou não percebem isso vão achar o quê? Que é um aluno que é relaxado, que não se importa com a escola, que é preguiçoso, e cada vez vai vivenciando e vai marcando essa pessoa. Vira um sofrimento emocional, exatamente, né? Psicológico. É uma grande tortura. Então, as crianças com dislexia na fase escolar vivenciam isso. E daí os colegas não entendem, o professor não entende, às vezes os pais não entendem, e ela não consegue. E vai criando uma bola de neve, e um problema que era pontual de leitura e escrita vira um problema gigante, porque daí é uma criança que pode desencadear transtorno de ansiedade, pânico, depressão, desencadeiam outras situações em decorrência dessa falta de um olhar para essa criança. Então, se essa criança for identificada com sinais para dislexia, fizer o diagnóstico e passar pelas intervenções pedagógicas, conseguir passar pelas intervenções com o fonoaudiólogo, ela vai ter um pouco o tempo dela, mas ela flui, ela acompanha, porque ela consegue perceber que ela é capaz. E entende essa diferença de condição também, né? E para quem está nos assistindo, que é um adulto, que tem dificuldades de ler e escrever ainda na fase adulta, que pensa assim, eu não sirvo para isso, né? Eu saí da escola porque eu não sirvo para a escola, eu já entrei no mercado de trabalho e pronto. Eu não consigo ler um texto, não consigo entender o que o texto está escrevendo. Então, eu sou, né, burro mesmo, não dou para isso. A gente ouve muito isso, né?
Então esse adulto pode ter alguma questão aí de transtorno de aprendizagem, que precisa ser olhada, né? Porque ele precisa se entender enquanto pessoa, ele precisa entender que ele não consegue ler aquele texto no mesmo tempo, da mesma forma que os outros, não porque ele é burro, ou porque ele é incapaz, é porque ele tem um processamento de leitura diferente, e ele precisa se entender para ele poder ser um adulto pleno. Gabriele, quando você falou desse arcabouço jurídico, ou não jurídico, mas esse arcabouço da legislação, né, que a gente tem em Mato Grosso, que outros estados não gozam dessa condição. O que essas leis elas trazem justamente de proteção, de amparo, de suporte, para que a gente entenda esses tempos diferenciados e também tenha essa rede de apoio? Então, essas leis estão no nosso site, nós temos um site e lá tem elas bem descritas, né, todas elas. Nós temos várias leis, dentre elas a gente tem a Semana de Conscientização da Dislexia, que está acontecendo em outubro, todos os anos, exatamente para manter a informação para a sociedade, para que todos conheçam a dislexia e a gente continue aí esse trabalho de divulgação. Nós temos uma lei que disponibiliza adaptação e atendimento diferencial para as provas do Detran, né? Inclusive a minha filha fez uso dessa lei. Isso muito me emocionou, porque eu lutei por algo e a minha filha teve o direito de uso. Nós temos uma outra lei que institui as cores, né, do laço azul e laranja, que eu vou até te dar de presente. Muito obrigada. Que simboliza as cores da dislexia no Brasil, inclusive, que todas as outras associações estão seguindo a nossa cor. E tem uma razão de ser essas cores? Tem. Na verdade, lá no comecinho, em 2015, quando a gente começou nosso trabalho, né, que a gente começou a pensar na nossa identidade, essas cores foram escolhidas, né, como símbolos, né? O azul simboliza a tecnologia, o futuro, né? Os disléxicos gostam muito de questões tecnológicas, têm uma mente muito criativa, né? Então, se você for verificar a teoria das cores, né, você pode ter essas informações. E o laranja simboliza o conhecimento, né? Então, e foram uma das cores do movimento do Mato Grosso, né? Então, as outras associações seguem essa cor por causa disso. No Mato Grosso é lei, na Bahia também já é lei, acho que no Paraná também, e todos assim, juntos, né, para que a gente tenha aí uma identidade nacional. Nós temos também uma lei que no Mato Grosso que traz condições específicas em concursos públicos estaduais. Então essa pessoa tem direito, por exemplo, a um tempo adicional para fazer a prova, a um ledor, que é uma pessoa que vai ler a prova para ela, né? Isso também tem uma das legislações. Nós temos uma legislação que institui o atendimento do aluno na escola. Agora sim, a gente precisa ter muita lucidez e muita responsabilidade, porque estamos lidando com políticas públicas. E a gente não faz políticas públicas de um dia para o outro. Isso se faz com o tempo. Então não se institui uma política pública assim. Você lida com a máquina pública, você lida com planejamento público, com orçamento público, com várias questões, né? Então, a gente sempre fala isso para as mães. Então a lei, amanhã eu já quero... Não, a gente precisa entender que nós estamos no meio de um processo, já tivemos uma caminhada aí longa, mas a gente ainda falta muita coisa para implantar. E, Gabriele, quando a gente pensa em dados, né? Mato Grosso ele já teve a condição de fazer um levantamento
de quantas pessoas já foram diagnosticadas com dislexia aqui no nosso estado, que já recebem esse suporte de alguma maneira dentro de tudo que foi desenhado e que você citou para a gente até esse momento? Existe alguma estimativa? Porque você disse, né? Existem adultos que ainda não sabem que são dislexos. Então a gente trabalha com uma estimativa, a gente pensa que Mato Grosso pode ter uma população de tantos dislexos. Como é que vocês fazem esse cálculo? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a prevalência da dislexia é de 10% da população. Da população mundial. Quando ela fala do Brasil, a Associação Brasileira de Dislexia faz uma projeção, dependendo da região do Brasil, de 5% a 15%. E nós não temos dados no Mato Grosso do número exato de mato-grossenses com dislexia. Mas nós já estamos trabalhando para que a gente tenha esses dados. A partir do próximo ano, no momento da matrícula escolar, esse vai ser um item que essa família, na hora de preencher a matrícula da criança, vai ter um item lá para constar essa informação. Então, a Secretaria Estadual de Educação teve esse olhar, porque eles também precisam desses dados, né, para eles entenderem a demanda desses alunos, para que consigam também implementar outras ações. Então, desde o ano passado, eles têm feito formações com os professores, as crianças que têm o diagnóstico estão sendo atendidas no laboratório de aprendizagem. Esse ano, no dia 17, teve uma ação importante na SEDUC, que foi o dia D, onde houve a capacitação de todos os professores da rede estadual. Então, assim, eles estão se movimentando, eles estão trabalhando para conseguir atender de alguma forma esse público escolar. Você falou para a gente da associação, contou um pouquinho do início dessa criação da associação, que veio muito motivada pelo diagnóstico da sua filha e da dificuldade que você enfrentou nesse processo. Hoje a associação é um local onde essas mães podem buscar informações, podem buscar auxílio, podem encontrar pessoas que vivenciam a mesma situação e trocar experiências. Como que funciona isso, Gabriele? Sim, a associação hoje ela tem a função, digamos assim, de acompanhar a implementação da política educacional para as pessoas com dislexia, que a gente acompanha tudo isso, e também acolher as famílias. Então, as famílias que nos procuram, a gente acolhe, dá informação, orienta, nós fazemos esse trabalho. Fazemos reuniões com as famílias, nós também damos palestras em escolas, né? A gente continua realizando tudo isso. E no mês de outubro de todos os anos, a gente realiza ações mais concentradas, né? Tem o nosso simpósio de dislexia, que esse ano de 2023 foi o 8º simpósio. Então são 8 anos falando na Assembleia Legislativa, trazendo pesquisadores de vários lugares do Brasil. Então a gente continua nossa missão. Gabriele, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento ou deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Então, eu quero agradecer muito o espaço, dizer que para nós é muito, muito importante, né, falarmos de dislexia, porque falamos das nossas vidas, né? Eu, como mãe, falo muito das minhas vivências, né? Convivo muito com outras mães, então sempre compartilho histórias. E eu queria deixar a mensagem de que, se você quer a mudança no mundo, você também tem que fazer parte disso. Fazer o seu papel, nem que seja com pequenos micromovimentos, né? No lugar onde você está. Então, que você seja a mudança que você quer no mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigada, Gabriele. E mulheres em situação vulnerável que buscaram auxílio no local que imaginavam praticar a Umbanda aqui em Cuiabá se tornaram vítimas de abuso sexual.
Depois que as primeiras informações vieram à tona, pelo menos 13 mulheres já relataram os supostos abusos que eram praticados por um homem que se intitula dirigente espiritual. Com a repercussão do caso, a Associação Mato Grossense de Sacerdotes e Sacerdotisas de Matrizes Africanas e Cultura Afro-Brasileira aproveitou essa oportunidade para esclarecer que esse tipo de conduta é incompatível com a prática religiosa que professam. E para falar mais desse movimento que visa levar informações àqueles que desconhecem os ritos, é que recebo aqui no Papo com Ela o Pai Paulo de Oxumaré, que é sacerdote há mais de 3 décadas e preside a associação aqui em Mato Grosso. Pai Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer esclarecimentos aqui no Papo com Ela diante desse caso, em razão desse suposto líder espiritual que teria cometido essa violência contra mulheres, que muitas estão em situação de vulnerabilidade, né? Seja porque atravessam uma depressão, seja porque estão com problemas que buscaram essa casa para tentar resolvê-los. Como que a associação vem procedendo diante desse caso? A gente já teve algum caso nessa repercussão em Mato Grosso, Pai Paulo, e o que esse episódio traz de oportunidade para a associação? Então, boa tarde, axé. Obrigado pela oportunidade de estar trazendo assim uma chance de desmistificar, de separar realmente quem é quem nesse episódio. A Associação Mato Grossense de Sacerdotes e Sacerdotisas, quando surgiu todo esse engajamento dessa notícia, ficou muito preocupada. Além daquela preocupação do cotidiano, que é o racismo, que é a intolerância religiosa, porque apareceu o crime, né? Nós começamos a pensar que daqui a pouco, exatamente, vamos ser apedrejados na rua. Porque o que aconteceu, o que está sendo vinculado a cada dia nos noticiários, mostra um total despreparo dessa pessoa que falava, que representava as religiões de cultura afro-brasileira, Umbanda, né? Mas ele acabou que ele envolveu todo um sistema, que quando você fala da Umbanda, automaticamente você chama de Candomblé. Porque na Umbanda também tem os orixás, tem as divindades, as ancestralidade. E a associação viu de uma forma muito preocupante ataque das pessoas em relação a tudo que está vindo à tona, né? O uso das pessoas, o oportunismo de pegar a fraqueza dessas pessoas e transformar em abuso sexual e até mesmo abuso financeiro. Pai Paulo, quando a gente pensa na ritualística, que eu acho que essa oportunidade ela é rica para quem desconhece, né, o que acontece dentro de um barracão do candomblé, do que acontece dentro de um terreiro de umbanda, em algum momento, em alguma ritualística, acontece o que aconteceu dentro desse templo, dentro dessa casa, em que essas mulheres foram vítimas, né? Queria que o senhor pudesse dizer assim, isso acontece, isso não acontece, se isso estiver acontecendo, denuncie, ou saia correndo daí. Então, queria que o senhor pudesse dizer isso, né? O que é Umbanda, o que é Candomblé e o que não é. Se você pegar por um alinhamento, a criança ou a pessoa quando é batizada na Igreja Católica, você pode reparar que a água vai na cabeça, né? O mergulho também dos evangélicos é a cabeça nas águas. O candomblé, quando você joga e se oportuna do oráculo dizer de uma iniciação, de uma consagração, fala-se do ori, da cabeça novamente. Então, quando se raspa a cabeça, já está dizendo qual a parte importante que nós devemos zelar, qual que é a parte da ritualística que deve existir. Então, o ponto da vida dentro do candomblé é o nosso ori. Não tem nenhuma outra parte que precisa ser tocada, que precisa ser lavada ou preparada. Então, a partir de então, quando a pessoa determina tirar vestes, né, que isso nós temos visto muito, rasgar as vestes no corpo do consulente, ou do filho de santo, ou do iaô, comece a se preparar a sua mala e ir embora dali, porque já está enxergando a pessoalidade e a sexualidade. Então, a gente pode dizer com todas as letras que isso não faz parte da ritualística nem da Umbanda, nem do Candomblé.
A gente sabe que existem banhos, a gente sabe que existem algumas recomendações que são feitas, mas isso cada um faz na sua privacidade, não tem toque corporal, não tem essa necessidade de se despir. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso. Então, quando você fala exatamente do banho, que nós chamamos de omieró, ou amaci, ou abô, existe banhos que o sacerdote vai dar nessa pessoa, ou sacerdote ou sacerdotisa, mas será no templo, vestido, acompanhado por outras pessoas também, ouviu? Porque nem todo orixá nasce no quarto do santo, nasce no templo, e nós devemos respeitar essa ritualística, essa tradição que nós trazemos dentro da cultura dos povos de matriz africana. Mas quando o sacerdote pega o sabão da costa, ele vai lá novamente vai mexer no seu ori. Ali é o ponto sagrado onde o orixá vai chegar para tomar conta. Então, até quando você é possuído pela energia de orixá, é a sua cabeça que sente essa presença, o seu ori, porque o que precisa ser entregue é isso. Então, exatamente não existe ritual, exatamente que precise despir uma pessoa, que ela precisa ser enxergada de outra forma que não seja necessária, que é diante do orixá dela. Então, volto a dizer, qualquer coisa fora desse contexto, você pode sair do templo, que seja de Umbanda, que seja do Candomblé, ouviu? Mas mais importante que isso, procure uma segunda, uma terceira palavra. Na Bahia, não se fazia orixá sem você consultar 7 babalorixás ou yalorixás. Por quê? Você vai herdar o caráter de alguém. Você já imaginou isso? Então você vai, de uma forma ou de outra, acabar fazendo parte daquela linhagem religiosa. Então era preciso na Bahia que você consultasse outros sacerdotes, que houvesse um encontro do orixá que foi apontado, porque senão você não faria. Então é muito mais do que isso que nós estamos falando hoje aqui. O senhor vem de uma família que se dedica ao candomblé. O senhor estava falando pra gente que já está há 40 anos pelo menos nessa estrada. Quando o senhor diz assim pra gente, essas pessoas já estavam fragilizadas, né? A pessoa, quando ela chega para buscar esse suporte no candomblé, para buscar esse suporte na Umbanda, para buscar esse suporte num centro espírita, qual é a situação que essa pessoa se encontra, Pai Paulo? E por que fica, digamos assim, mais fácil de manipular essa pessoa, como aconteceu nessa situação? Nós temos vários pontos que indicam isso. Primeiro, grande parte dessas consulentes mulheres já vão com problemas afetivos, amorosos. Perdeu o namorado, perdeu o marido, está sem caminho para poder reaver aquela relação, correto? Então ali, esta pessoa nessa situação já se aproveita disto para explorar o quê? A dor que ela está sentindo. Olha, para você ter de volta a pessoa amada, você tem que passar por tal ritual, como nós já sabemos, tem que, ter relação sexual com a tal entidade para poder te dar o poder. Não existe esse poder. Nenhum de nós temos poder, nós temos o conhecimento, né? Então, quando eu apresento você diante do Ibá Orixá, no quarto do Orixá, para que você faça essa sua conexão com o Orixá, a partir do momento que o jogo de búzio, o oráculo dos orixás, já indicou isto. Então, infelizmente, essa coisa psicológica das pessoas, elas acabam cedendo para o intento que ela foi buscar. Infelizmente, você encontra um sacerdote com essas características ruins, e ele se aproveita do seu estado. A gente tem que dizer também, pai, que isso não é uma situação que a gente encontra apenas nas religiões de matriz africana, né, afro-brasileira. A gente estava comentando antes, infelizmente casos também são registrados na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, nos centros espíritas. Como que a pessoa se certifica, por exemplo? Porque assim, me parece que para que a gente monte um templo, para que a gente atenda esses consulentes, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso estar associado à Associação dos Sacerdotes e Sacerdotisas. Tem essa preocupação de ter como fiscalizar se aquele local ele corresponde à segurança, digamos assim, daquela pessoa que vai buscar o auxílio?
Isso é um ponto preocupante no nosso povo, né? Eu já estou há 40, já trago ancestralidade que dá quase 200 anos, né, de família de orixá, mas não existe um regulamento para isto, né? Não está regulamentado, é uma religião livre da oralidade, né? E acaba que você tem que contar, infelizmente, com a boa sorte de encontrar um sacerdote, que não deveria ser uma boa sorte, né? Deveria ser tão comum, tão normal. Deveria ser a regra. E quando você fala de sacerdote, nós temos em vários segmentos esse mau caratismo, essa doença, né? Que para mim é uma doença. Imagine você violar uma criança de 10 anos, de 12 anos, e ter que forçar uma pessoa a se entregar para você porque ela está sofrendo, né? Então a recomendação que nós damos é a seguinte: procure um sacerdote, tome informação com ele, não que você não vá se tratar com a outra, mas procure uma referência, né? Ligue para a associação: alô, Pai Paulo, tudo bem? Olha, eu vou em tal terreiro, o senhor aprova esse terreiro, é de confiança, está alinhado com a associação mato-grossense? Sim e não, mas geralmente as pessoas não fazem essa pesquisa. Por quê? Ainda nós temos essa coisa do escondido. Eu vou no terreiro de candomblé escondido. Ninguém pode saber que eu fui. Exatamente, então elas não vão fazer essa consulta. O máximo que elas fazem é entrar no Google, né? Lá encontra o Ilê de Oxumaré, né? Mas faça um esclarecimento com aquela pessoa, converse, sinta um pouquinho daquele terreno, ver se é bom para você. Eu já faço diferente. Quando a pessoa me liga, eu falo: olha, vamos fazer o seguinte, você vai me mandar o seu primeiro nome e sua data de nascimento. Eu vou falar sobre o seu destino sem você vir aqui. Eu não te conheço, você não me conhece. Se bater informação, você se dirige para a consulta. É uma forma de você fortalecer aquele contato com a pessoa e ela ver que ela está num caminho bom, positivo, e que muitos, infelizmente, não têm essas ações. É preciso esclarecer que quando alguém bate a porta do terreiro, é porque ela está necessitada. Essa é a grande verdade. Pai Paulo, o senhor falava pra gente sobre um levantamento que está sendo realizado aqui em Mato Grosso, sobre o número de casas que a gente tem, né, de terreiros, de templos, de barracões. Como que isso vai auxiliar, por exemplo, a evitar situações como essa que a gente está vivenciando? Quando a gente tem essa informação, fica mais fácil da gente saber como é que funciona, o que acontece naquele espaço. Então, a Unemate está responsável por esse mapeamento. Nós estamos em Várzea Grande, no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e o Conselho está cuidando dessas ações em Várzea Grande, né? O favorecimento, você disse agora do CNPJ, muitos não têm. Você não é obrigado a ter um templo religioso e estar federada, não existe essa obrigatoriedade, correto? Mas o CNPJ é para que você esteja diante das leis do município, sonorização, localização, saída de emergência, tudo isso é obrigatório dentro dos templos que estão ali realmente regulamentados. Tá? Mas nós entendemos hoje exatamente que o mundo mudou. E se ele mudou, as pessoas também podem mudar. E uma das propostas é que as pessoas que vão ao terreiro não precisa esparramar, mas que você possa buscar através da associação uma palavra da veracidade daquela casa. E o mapeamento ajuda muito nisso. Porque se você ligar hoje no Conselho Municipal de Várzea Grande, vai ter uma lista de todos que foram mapeados. E nós estamos lá como vice-presidente e representando as religiões de matriz africana e cultura afro-brasileira. Dali dá para você tomar uma direção. Como também em Cuiabá, tem um núcleo sacerdotal e o presidente do conselho. Isso vai ajudar muito o nosso povo a tomar essas medidas, esses caráteres e se informar para que a sociedade não passe mais por essa tristeza que está nesse momento aí. Eu vejo que essas mulheres precisam mais do que o amparo. É ter um segundo momento da vida delas, porque não é fácil. E Pai Paulo,
esse levantamento também vai ajudar na organização no sentido de fortalecimento das religiões de matriz africana, afro-brasileira aqui no nosso estado, porque assim, como o senhor disse, situações como essa reforçam ainda mais aquele olhar intolerante que a gente sabe que ainda existe, né? Muitas vezes por um desconhecimento, por uma ignorância do que acontece dentro desses templos, por um preconceito mesmo. Então o senhor acredita que esses mapeamentos também vão ajudar a construir políticas públicas que visem combater essas práticas? Então, você acabou de matar a charada, checkmate. Políticas públicas. É isso que os povos de terreiro, de casas tradicionais, de espaços sagrados, precisam exatamente. E essa é a ideia do governo. Criar políticas para atingir essa população, que sejam os ribeirinhos também, que sejam os ciganos, que sejam as benzedeiras, né? E essas políticas não existem nesse momento. Quando se trata de uma pessoa especificamente de terreiro, não tem nada específico para ela. É tratada e enquadrada como qualquer outro cidadão. E não funciona exatamente assim. Então essas políticas públicas que você acabou de citar é a parte mais interessante e importante para o nosso povo. E a partir de então também os projetos de subsistência dessas comunidades. Até uma forma de preservação cultural, né? Então, cultura é essa que está quase se extinguindo, né? Nós estamos agora num processo de ir atrás de muitos espaços que deixaram de existir devido aos sacerdotes, sacerdotisas, lideranças falecerem e não terem registros. A Casa de Oxumaré está no livro, no primeiro livro das histórias de Várzea Grande, a Casa de Oxumaré já está. Então não tem como mais falar, não existiu. E não hoje, se apaga da história. Exatamente. E hoje nós estamos tentando resgatar esses outros espaços que foram extintos, mas que podem ser citados dentro de uma organização. Pai Paulo, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Papo com Ela, deixar o microfone à disposição, caso o senhor queira fazer mais algum esclarecimento ou deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Então, as religiões de matriz africana, como todas as religiões, na verdade, só tem um cunho: deixar o mundo melhor para as pessoas. Fazer as pessoas encontrar o seu próprio destino, que nós sabemos que muitas pessoas não têm um destino. Quando elas batem e procuram a casa de candomblé para ouvir a palavra oracular, divina, não adivinhatória, ouviu? É para que o divino venha expressar qual é o Odu, qual que é o Odu, qual que é o Odu placentário, o Odu ascendente daquela pessoa e o que ela deve buscar se harmonizar com o universo para que a vida dela possa ser positiva. Tá? E a Associação de Sacerdotes e Sacerdotisas se coloca à disposição. O número é o 92005852. Fale comigo, a Balorixá Paulo de Oxumaré, e de acordo com o segmento, se a pessoa é da Umbanda, vou encaminhar para uma sacerdotisa ou um sacerdote da Umbanda. Se ele for do candomblé, se for de Angola, vou encaminhar para outro segmento também, porque até mesmo dentro dos candomblés existem as tradições e as nações. Então eu não posso intervir numa tradição que não seja minha, mas nós temos um grupo que compõe com todas essas pessoas. E a Casa de Oxumaré agradece o espaço aqui nos dá para o esclarecimento. Axé? Axé. Mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social contam com um refúgio no município de Várzea Grande. É a Casa de Sarita, um lugar pensado para acolher, ajudar e capacitar mulheres que buscam refazer as suas vidas. Um espaço para acolher e empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica. A Casa de Sarita foi idealizada pela primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorileu Baracate. Aqui na Casa de Sarita nós conseguimos reunir serviços integrados de diversas secretarias para que a mulher em estado de vulnerabilidade social ou vítima de violência doméstica ou familiar, ela pudesse ter acesso a várias políticas públicas para mulheres. Aqui a gente tem reunidas, então, políticas públicas da área de saúde, políticas públicas da área de educação, esporte, lazer e assistência social, tudo reunido. E hoje a gente tem aqui como regra, se o serviço que a mulher necessita nós não podemos ofertar aqui, essa mulher vai sair daqui encaminhada
Nós não vamos só dizer para ela, você tem que procurar tal lugar. Não, nós vamos fazer essa ponte para que a mulher se sinta realmente acolhida, cuidada, protegida. Além dos serviços de assistência social e saúde, diversos cursos capacitadores são ofertados para ajudar as mulheres a alcançar autonomia financeira. Terapias alternativas também são oferecidas através do serviço de voluntárias. Nós conseguimos ofertar aqui constelação familiar através de voluntárias, nós temos reiki, nós temos florais de Bach. Então todas essas outras terapias alternativas são pessoas que se voluntariam. E muitas dessas pessoas que vêm ser voluntárias na casa é porque ou já vivenciaram ou tem alguém muito próximo que já passou por situação semelhante de ser mulher e de vivenciar uma violência ou estar numa situação, num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, e aí a gente tem recebido muito apoio de voluntários nesse sentido. O nome Casa de Sarita é uma homenagem à primeira prefeita mulher da cidade de Várzea Grande, eleita em 1966, Sarita Baracate. Ela foi um símbolo de resistência da força feminina em sua época. Os requisitos para essa mulher ser atendida aqui na Casa de Sarita, ela precisa estar com o cadastro único em dia e preencher as políticas nacionais da assistência sociais. Ela tem que ter o NIS e o cadastro único em dia, estar irregular. Ou a exceção a esse critério econômico-financeiro é ser vítima de violência doméstica ou familiar. Aí, quando a mulher vem encaminhada como vítima de violência doméstica ou familiar, independe da condição financeira dela, porque nós entendemos que essa mulher precisa de acolhimento, de atendimento, de amparo, independentemente da situação financeira e econômica dela. A violência doméstica, ela acontece em todas as esferas sociais e todas as rendas. Infelizmente, a violência doméstica atinge todas nós mulheres. Alderiva é frequentadora da Casa de Sarita. Havia acabado de sair de uma sessão de reiki. Estava visivelmente emocionada ao falar sobre esse espaço que tem feito a diferença em sua vida. Eu tava com dor, muita dor na coluna, né? Tomando remédio. Vai fazer 2 meses que eu não tomo remédio, depois que eu passei o tratamento com a doutora Célia ali. A mensagem principal que nós gostaríamos de dizer para a mulher varzeagrandense é que ela não está sozinha, que aqui a casa foi pensada com muito carinho. Cada detalhe, cada frase que tem na parede foi pensada em tocar a mulher para que ela se sinta verdadeiramente acolhida e que ela entenda que é possível, com apoio, com a ajuda de outras mulheres. Eu acredito que 99% das pessoas que trabalham nessa casa são mulheres também. Então que aqui essa mulher vai encontrar amparo, que ela não está sozinha e que com todo esse suporte é possível sim vencer esse ciclo de violência doméstica e familiar. Que eu acho aqui muito importante, né? Eu gosto. Uma ilha verde em meio a uma Cuiabá escaldante. Esse é o Horto Florestal, que fica localizado na região do Cochipó. O espaço, além de cultivar mudas nativas, ainda oferece aos frequentadores um espaço para caminhadas e práticas integrativas de saúde. O Horto Florestal Totti Garcia completou no mês de setembro 84 anos de existência. Com um bosque de mais de 11 hectares, recebe escolas para piquenique e um bate-papo sobre a importância da preservação ambiental. Ele é uma da primeira unidade de conservação de Mato Grosso, quando era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Ele foi em 1939 com Isaac Pós, o prefeito Isaac Pós cria essa unidade de conservação chamada Horto Florestal. E aqui ele começa também a criar o viveiro. Nessa parte que hoje a gente trabalha com educação ambiental, com trilhas, é a parte que foi viveiro. Em 1992, com a Eco 92, que começa a educação ambiental realmente sendo introduzida no Brasil, aqui a gente começa a fazer educação ambiental. Como essas árvores que foram, em 1939, foram colocadas aqui dentro e hoje são imensas, como eu disse, que são de outras regiões, e já não era propícia mais para fazer viveiros, porque o viveiro precisa de luz, de sol, né? Então o viveiro vai para a parte de cima, que é na Rua do Lireu, Antônio do Lireu,
E a gente fica aqui com as trilhas ecológicas, onde a gente recebe crianças, não só crianças, mas escolas de universitários, comunidades de idosos, comunidades de terapêuticos, que pessoal que vem fazer terapia. Então, assim, são várias pessoas, são várias comunidades que vêm aqui para o Horto. Com a trilha ecológica, os alunos complementam temas tratados em sala de aula, como a erosão, observam árvores específicas, como o pau-brasil, e apreciam alguns animais, como macacos, aves e as serpentes, que ficam em um pequeno museu. Então, a criança, quando ela vem para cá, pelo Horto, ela chega, ela vai conhecer um pau-brasil. Lógico, esse pau-brasil é da Mata Atlântica, mas ele é tão pequeno, mas ela sabe a textura desse pau-brasil, sabe a folha desse pau-brasil. Quando a gente termina as trilhas, a gente vem para dentro do nosso espaço ali, que é um mini museu com algumas serpentes, e a gente tenta explicar sobre a importância das serpentes para o meio ambiente, a importância dela na natureza, a preservação para não matar essas serpentes, né? E a criança fica super empolgada diante dos acervos que a gente tem ali. Daí a gente prepara um espaço com toalhas, com piquenique, porque existem muitas crianças de hoje que não conhecem piqueniques, né? Você sabia que todas as plantas ornamentais que são plantadas nas praças e parques da cidade são cultivadas no viveiro do Horto? Há também a distribuição de mudas para a população, que podem ser frutíferas ou ornamentais, com o limite de 2 unidades por pessoa. A gente tem esse papel fundamental de produzir e preparar as mudas, seja ela para doação para os munícipes, seja ela também para a prefeitura fazer os plantios nas praças, jardins e canteiros das avenidas. Espécies como pata de vaca, ipês, que são, né, os imponentes aí da Baixada Cuiabana. Temos jabuticaba, ingá, amora, sai bastante, o pessoal gosta muito. Temos também produção de piqui, que não pode faltar, né, que é típico aqui da região. E mangas, laranja, tangerinas, enfim. É o que a gente produz e distribui para a sociedade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Para visitação pelas escolas, é necessário o agendamento com antecedência pelo telefone 659-9358-7483. Para pequenos grupos e para quem busca por mudas, não precisa agendar. A gente tem poucos monitores. E temos só 2 educadoras ambientais e monitores são poucos, então tem que ser agendado. E assim, a gente pede que a gente com muita antecedência, né, porque a gente não tem essa estrutura para receber muita gente. Faça o bem, né, plante amor, plante vida, né, que a árvore é vida, e aguardamos vocês aqui no Horto Florestal. Demos adeus ao inverno, a primavera chegou e com ela novas tendências de maquiagem se apresentam. Para não errar na make, o Papo com Ela traz dicas do que está sendo mais utilizado nesse momento. A primavera chegou e com ela novas tendências de moda. As cores mais vibrantes se destacam nas maquiagens e nas roupas. E aqui no Papo você confere tudo para acertar no look. A primavera, ela traz leveza. A primavera e verão, desde os tecidos mais leves, como a maquiagem mais leve, e traz essas cores mais leves, traz cores mais vibrantes, mas entra o coral, entra o azul, entra o rosa choque, entra o laranja, vai se usar bastante. A gente sai da transição ali do inverno, que são roupas brilhantes, mais frias, e começa a entrar nessa leveza, né, de tecido, de cores. E também é válido para a maquiagem. A moda sustentável e o tecido artesanal continuam para a primavera-verão. Produtos de crochê, tricô, lese, aplicações em renda e flores podem trazer a textura e a estética do artesanato para os seus looks. O linho voltou com tudo no cru, colorido também, né? Temos também as opções em couro, que o povo acha que, né, o pessoal acha que pode ser usado só no inverno, mas não, temos opções também para o verão. O verão 2024 vem com tudo, bem colorido,
né? Sobre coral, laranja, azul claro, o azul marinho também, o azul bique, que é aquele azul mais forte, então tá super em alta. E o nosso couro também vem bem colorido, não é somente só o preto e o caramelo. O que tá bem alta agora, que é o metalizado, né? Tanto o esmalte como a sombra metalizada, a roupa metalizada tá bem alto, o dourado, o prata, o cobre. Pro dia a dia, geralmente a gente, né, ainda mais que é o calor em Cuiabá, então mesmo sendo de manga ou não, a gente opta por um blazer ou jogar, quem é mais moderna geralmente joga um short, né, uma shirt e o blazer com o tênis. Ah, mas para trabalhar sim também, porque a mulherada tá tudo muito moderna, então, lógico, dependendo do local, você não vai jogar uma bermuda, um short. Tá se usando muito a jorks, que é a bermuda mais larga, né? Então você pode jogar com um blazer e uma t-shirt e a jorks, um escarpão, um tênis e usar na maquiagem também. O conforto também prevalece. Roupas mais larguinhas e esvoaçantes, tênis, rasteiras e sandálias Anabela estão sendo muito usados. Leveza e naturalidade na make do dia e glamour para a noite. A maquiagem, por conta de ser épocas quentes, né? Então a gente procura dar conforto. Então bases mais leves, iluminadores, blushes mais rosados, blush coral volta, o batom. Você pode usar sombra sim, uma sombra mais pigmentada no olho, com cor, né? A gente estava falando sobre o temperamento de misturar, que hoje a maioria dos clientes sabem a sua cartela de cor. Então se você quer usar um azul que não está na sua cartela, um azul frio e você é quente, aí a gente vai e passa um batom um pouco mais coral, faz a maquiagem mais usando os tons terrosos, assim, mais quente. E aí pra não dar esse contraste, mas todo mundo pode usar tudo. Para mais dicas de maquiagem é só seguir a Thaisa nas redes sociais. Muito blush coral, muito iluminador, uma pele bem glow, batom nessa pegada, puxando pro coral, puxando pro rosa, puxando pro roxo, diminuir na base, diminuir no pó e usar nas cores. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão de entrevistas ou reportagens. Conte pra gente o que você gostaria de ver aqui no programa. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!